O Al-Masirah, dirigido pelos Houthis, anunciou que a Defesa Civil começou a trabalhar para apagar o incêndio na atual usina de energia causado pelos ataques. Em uma declaração publicada na conta Al-Masirah no Twitter, o X, o porta-voz visual dos Houthis, Mohammed Abdul Salam, disse: a agressão sionista apoiada pelos americanos é condenada, denunciada e rejeitada e não pode afetar a vontade do povo iemenita. O que o povo iemenita confirma em suas milhões de manifestações semanais é que eles não abandonarão Gaza e o Líbano. Leia-se povo iemenita, os Houthis, porque o Estado do Iêmen está dividido em duas partes. Ele entrou em guerra civil, apoiado pelo Irã, essas forças Houthis se rebelaram contra o governo, apoiado pela Arábia Saudita. Depois nós vamos colocar aqui o mapa para que você entenda onde fica o Iêmen e justamente essa divisão. Então é um país dividido. O norte está apoiado pela Arábia Saudita, inclusive a Arábia Saudita entrou no Iêmen combatendo os Houthis, né, porque o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita e os Houthis estão ao sul do Iêmen. Esta força é utilizada para atacar Israel pelo Irã. O Irã mantém ali suas forças, treina as forças Houthis dentro do Iêmen, financia, fornece armas e usa aquele porto, importante porto, para o tráfico de armas, de drogas, de petróleo, né, e por aí vai. Então, o povo iemenita ele está dividido. Parte está sob o comando dos Houthis, então essa parte ela vai, né, manifestar um apoio aos Houthis, e outra parte pela autoridade ali iemenita, né, um outro governo que também está desfacelado desde que essa guerra civil começou no Iêmen. Então o Iêmen é um país que está destruído, está em guerra civil, e ao sul essas forças proxies do Irã atacam Israel, e agora Israel fez o que é considerado o maior ataque da guerra, com a maior potência desde que o Iêmen, desde que os Houthis no Iêmen começaram a atacar o território israelense. Bom, nós trazemos aqui os últimos relatórios, mas sempre na retórica, Shemuel Zakai, seja bem-vindo, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Inclusive, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Shemuel, a retórica deles é que sempre eles foram atacados. Mais uma vez, eles são vítimas, mas eles atacam por um ano, atacam por meses, e aí quando há uma retaliação, quando há uma resposta, que obviamente ela será muito maior, inclusive o Papa, mais uma vez o Papa se meteu na guerra, dizendo, quando há uma reação desproporcional, aí a injustiça começa, né? Justamente retratando a opinião do Papa em relação à guerra entre Israel e o Hezbollah, né? Eles acusam Israel, inclusive o Papa, de agir desproporcionalmente, né, contra os seus inimigos. Então, Shemuel, agora chegou a vez dos Houthis pagarem um alto preço. No sábado, o Hezbollah, desde as últimas 2 semanas, está pagando um preço extremamente alto, né? É o custo do terror, é o custo da guerra, e ontem os Houthis no Iêmen também pagaram um alto preço por dispararem. E aí, algo que chama atenção, mísseis balísticos de viagem intercontinental capazes de atingir as maiores cidades israelenses. Shemuel. Boa tarde a você, Shimon, a você e a você que está nos acompanhando de casa. Existe algo em comum que une, né, essas forças, e por incrível que pareça, nós temos o pontífice da igreja que na Idade Média travou as cruzadas contra os movimentos radicais no Oriente Médio. Eles mantêm agora um interesse em comum, que é de combater o que chama-se de imperialismo, né? Tudo aquilo que está vinculado ou atrelado ou aliançado com os Estados Unidos e o Ocidente. Os progressistas, eles também têm algo em comum, que é o combate ao mesmo imperialismo, e aí o islamismo. Então, o pontífice da igreja... Coloca na tela meu mapa. O pontífice da igreja
o fundamentalismo radical do Irã e a esquerda, de centro à extrema esquerda, eles mantêm esse idealismo em comum, que é o combate ao imperialismo, combate aos Estados Unidos, combate a Israel, ao Ocidente e a tudo aquilo que está ligado à atual hegemonia política e militar do mundo, que ainda é os Estados Unidos e os seus aliados. E aí, pessoal, que quando nós partimos para os outros detalhes em que torna esses grupos, né, essas representações antagônicos, né, como o fundamentalismo radical islâmico, hoje liderado pelo Irã, ele é totalmente contra o progressismo mantido pela esquerda mundial, né, seja da Europa, do norte da América, como também na América Latina. Então, essas bandeiras progressistas, LGBT, o feminismo, a liberação de drogas, de bebidas, tudo isso é combatido e está na lista de prioridades de eliminação desses grupos fundamentalistas que hoje são representados. O Irã é representado pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelos Houthis no Iêmen e também pelos grupos que estão se destacando no Iraque, na Síria, né, que mantém a instabilidade do Oriente Médio. Então, logo, quando essas frentes elas eliminam suas prioridades, o líder pontífice da igreja ele deve esperar que as suas convicções religiosas e a bula papal que ele mantém as igrejas e os fiéis cristãos, elas também serão combatidas pelo fundamentalismo islâmico, porque todo aquele que não aceita o Alcorão, que não aceita os princípios da interpretação xiita, eles merecem serem escravizados ou serem exterminados, né? Então é essa convicção que está liderando e está mantendo a instabilidade no Oriente Médio. E o candidato à presidência norte-americana, Shimon, o Trump, ele afirmou em um de seus discursos, dizendo: se a Kamala Harris for eleita, Israel não dura mais 2 anos. Ele afirmou. Eu acho que pode ser muito radical, um exagero esse período, mas o que é verdade, pessoal, é que de fato esse apoio que hoje os Estados Unidos mantêm, até por lei, e é claro que nós falamos que o primeiro-ministro Netanyahu, ele vai fazer um discurso bipartidário, sempre convencendo o Congresso, muito embora independente de quem seja o executivo, de quem seja o atual presidente ou de quem será o presidente dos Estados Unidos. Mas quando nós temos um executivo que ela mantém uma hostilidade com o programa de criação de um Estado palestino, então nós sabemos que o apoio que hoje, no atual governo Biden, ele está diferente, ou seja, difícil, né? Porque ao mesmo tempo que há uma liberação sobre as armas que Israel precisa no Oriente Médio, existe toda uma política de fortalecimento aos grupos terroristas sob a liderança do Irã. Então o Irã recebeu desde o governo Barack Obama bilhões e bilhões de dólares diretamente, né? E aí o governo Biden ele conseguiu liberar mais verbas, né, para esse regime que está inclusive financiando contra os Estados Unidos. Estão financiando os estudantes, as universidades, blogueiros, os influencers do mundo digital. Todos eles estão sendo financiados e recebendo dinheiro para combater ou até para cometer atentado contra candidatos norte-americanos, conforme declarado pelos próprios agentes do Irã. Esse é o cenário que estamos vendo. Quando falamos de hostilidade, de força desproporcional, que é a fala do pontífice da igreja, o Papa Francisco, ninguém falou nada durante os 12 meses que o Hezbollah ele promoveu
de que mais de 70 mil famílias fossem deslocadas do norte de Israel em função dos ataques que são feitos deliberadamente contra cidadãos, né, contra a população israelense. O Papa não falou nada quando 12 crianças que brincavam num campo de poliesportivo foram mortas por um atentado do Hezbollah. As reuniões de emergências da ONU e desses grupos que são unidos a um idealismo anti-imperialismo, né, eles dão os braços aceitando e fazendo vistas grossas do que eles chamam de ataque desproporcional. Você acha que é proporcional 12 crianças morrerem com um míssil brincando de futebol? Você acha que pode ser proporcional 70 mil famílias serem deslocadas em função de ataques que são feitos contra civis? O que pode ser proporcional? Então aí nós falamos e reafirmamos, não há país no mundo que aceitaria uma semana o que Israel suportou do ataque libanês através do grupo terrorista Hezbollah contra seus civis, contra os seus territórios, a ponto de Israel abrir mão da soberania do norte de Israel e de deslocar todas as famílias, tirando eles da rotina, como também Israel está vivendo com a sua economia. A sua economia está totalmente dependente do fim desse conflito, enquanto o Hamas mantém como moeda de troca os reféns, né, para garantir a sobrevivência de sinuar o rato terrorista que está nos túneis na faixa de Gaza, Shimon.